Olá, trabalhador, trabalhadora, mais um programa informativo. Inicialmente, Valdeci, a gente quer ir de primeira mão ao nosso associado, a nossa associada, principalmente aí do vizinho município de Guabiruba e região. O que é que nós temos para lhe informar? A diretoria está fazendo um estudo, da possibilidade e da viabilidade de a gente abrirmos uma filial da nossa farmácia no vizinho município de Guabiruba. O número de associados ali é um número significativo. O pessoal tem vindo conversar conosco, com a diretoria, Valdeci? E claro que tudo isso, existe investimento, o custo, Nós tínhamos lá no passado o famoso motoboy que nós chamávamos, que lá entregava o medicamento, que infelizmente a gente não pôde dar continuidade, até por uma questão de legislação, mas estamos lá buscando um imóvel lá, repito, fazendo um estudo, e claro, é viável, é possível, ok, sem problema nenhum, vamos seguir tudo que diz a legislação, porém, aí você associado, associada, nós vamos convocá-los para uma grande reunião lá no vizinho município de Guabiruba para conversar com você. A gente sabe que lá o número de farmácia é elevado, tem muitas farmácias lá, muitas empresas têxteis lá no vizinho município de Guabiruba, onde que elas têm convênio com aquelas farmácias e você, trabalhador, trabalhador associado do Sintrafit, está comprando naquela farmácia. Não está vindo em Brusque comprar na sua farmácia. Então, para facilitar, repito, vamos ver a viabilidade, conversar com você e aí, vamos abrir a farmácia? Vamos. Tem que haver o compromisso seu de justamente adquirir o seu medicamento quando, por uma infelicidade, você precisa comprar na sua farmácia. Na farmácia, o qual vamos abrir, ali no vizinho município de Guabiruba. Mas para isso, Valdeci, nós vamos convocá-los, vamos conversar com você numa grande, repito, reunião lá no vizinho município de Guabiruba. E se o pessoal entender de comprar na sua farmácia, o pessoal vem aderir à compra nesta farmácia, a gente vai dar continuidade, vai dar sequência nessa farmácia. Caso contrário, conforme a gente abre, a gente fecha. Porque nós temos aqui para administrar e, repito, vamos fazer esse investimento, vamos depender da conversa que a gente vai fazer com você e do compromisso que você vai ter em adquirir o seu medicamento na sua farmácia, na nossa farmácia, lá no vizinho município de Guabiruba. Então, nos aguardem, a gente está fazendo o estudo, estamos fazendo o levantamento, questão de custo, tudo certinho. Ok, nós vamos convocá-los, repito, para uma grande reunião que vamos fazer lá no vizinho município de Guabiruba para tratar justamente da abertura desta farmácia do Sintrafit, que vai ser uma filial no vizinho município de Guabiruba. É mais um benefício que o sindicato está levando mais próximo, do nosso associado, da nossa associada e de seus dependentes, inclusive do nosso associado aposentado que mora no vizinho município de Guabiruba. Mais alguma coisa, senhor Valdeci? Bem importante essa questão que tu levanta, Aníbal, porque vai ter que ter o engajamento do nosso associado, do nosso dependente, por causa do tamanho, do investimento, Verdade. É uma coisa que a gente torce para que dê certo, porque dando certo vai ficar muito mais cômodo, para os guabirubenses comprarem lá na nossa filial. Mas tem que ter, como o Aníbal falou, essa adesão aí. E torçamos para que isso aconteça. Bem, Aníbal, também, como a gente tem nesse programa, a questão informativa, principalmente voltada para os nossos associados, para os nossos dependentes, é sempre importante a gente colocar algumas coisas que estão acontecendo no sindicato. Então, na parte de odontologia, nós temos a questão da ortodontia. Nós não temos aqui no sindicato esse serviço, porém nós temos convênios com alguns profissionais nos consultórios deles. Mas é uma coisa que nos chama muita atenção a parte de ortodontia, porque mexe muito com o sorriso, a parte odontológica em si, é uma questão, é um período às vezes que demora
às vezes no mínimo 1 ano, e vai, às vezes tem casos que é bem complexo, que fica com o aparelho em torno de 4, 5 anos. Então é uma decisão muito importante quando se coloca o aparelho. Porque quando se coloca o aparelho, se assume um compromisso com o profissional. Então, muitas pessoas, a gente vê, a gente que passa aqui, a gente que tem o envolvimento, tem certas pessoas que acabam, às vezes, colocando. As crianças, eu queria colocar aparelho, coisa e tal. Muitas vezes não tem a necessidade, ou às vezes não está na hora certa de fazer essa colocação. Então, assim, diante dessa situação, nós temos aqui no sindicato um profissional, é o Dr. Cássio, que já trabalha conosco vários anos, mais de 20 anos aqui no sindicato, e conversando com ele, a gente fez uma parceria que ele vai se colocar à disposição, ou seja, toda quarta-feira, a partir das 4 horas, quem tiver alguma dúvida, né, antes de colocar esse aparelho no seu filho ou em si mesmo, ele vai estar à disposição para esclarecer as dúvidas, né, que possam ocorrer durante o tratamento, antes, né, o que precisa fazer. Às vezes nem tem necessidade, às vezes tem uma correção só de postura, né, de atitude, de escovação, de acompanhamento aqui, e aí esse acompanhamento a gente tem aqui no sindicato. Então é importante você que tem essa dúvida, passe aqui no sindicato, deixe agendado, não vai ter custo nenhum para isso, né? Então é mais um serviço que a gente está colocando à disposição do nosso associado, do nosso dependente, porque é uma situação muito importante. Por que eu digo? Porque assim, a gente tem visto pessoas que iniciam o tratamento e vão 6, 7, 8, 1 ano, pouca demora. Meu Deus do céu amado, tem que tirar esse aparelho porque eu não consigo mais pagar a manutenção e coisa tal. E daí a gente não pode fazer isso aqui. Ele vai ter que se dirigir àquele profissional que iniciou o tratamento dele. Então é muito importante tirar essas dúvidas antes de colocar e saber a hora certa de colocar esse aparelho. Então, diante dessa situação, o Dr. Cássio vai estar à disposição. É só se dirigir ali no ambulatório, falar com as meninas, elas vão deixar agendado ali, e daí ele se programa, vai atender ali 3, 4 pacientes num dia e vai esmiuçar todas as dúvidas que, né, a pessoa, o paciente em si vai analisar clinicamente e coisa e tal, e vai dar um caminho mais correto para que essa pessoa tome, né, essa decisão. Não precisa ser exatamente com ele também faz essa questão, mas ele pode ser com outro profissional, mas fica esse compromisso de fazer esse esclarecimento. Então é suma importância, né, Nico? Importante, claro que se me permite, é uma avaliação e uma orientação. Exatamente. Como me disseste, né? Vão lá, fazem primeiro e depois querem que aqui que o nosso profissional tire o aparelho, dê manutenção. Nós não podemos, conforme já disse o Valdeci. Então, é importante. Bom, precisa do aparelho? Não precisa. Precisa, passe aqui primeiro, faça essa avaliação, essa consulta com o Dr. Cássio, conforme o Valdeci já falou, que às vezes não precisa. Outra situação, Aníbal, daí vamos para a parte médica, né? Na parte médica, é só informar aí para os nossos associados dependentes que a partir de segunda-feira, dia 17, até no próximo sexta-feira, dia 21, o doutor Arthur, ele estará de férias, né? Então, é o nosso pediatra, né, que atende na parte da tarde. Então, daí vamos ficar com o atendimento do Dr. César na parte da manhã. E na parte também de clínico geral, pode ser, né, que semana que vem a gente não esteja o doutor Odair também atendendo, porque a gente soube que ele deu um mal súbito e ele acabou sendo internado, né, agora, né, nesses dias aí, e a gente não sabe se até segunda-feira ele vai estar apto, né, ao trabalho. Então vocês vejam que médico também fica doente. Então o doutor Cristian também, esse tempo atrás, também passou. Então assim, sempre é bom fazer a prevenção. Aníbal, outra situação daí agora, fugindo um pouco dessa parte médica, eu queria entrar numa situação que a gente tem visto aí, uma propaganda nos meios de comunicação aí,
da indústria, né, fazendo um chamamento para que as pessoas venham trabalhar na indústria. E daí eu queria abrir um parênteses assim, ó, no sentido de uma situação que a gente está vivendo nos últimos anos. Quando eu digo nos últimos anos, bastante nos últimos mesmo, porque é coisa de 20, 30 anos para cá, a situação, por exemplo, da indústria, a nível geral no Brasil, tem várias situações, mas uma das situações que a gente enfrenta aqui, que a gente visualiza aqui, é a situação financeira, né? Então tem muita gente hoje fugindo da indústria a ponto de essa mesma indústria está fazendo esse chamamento para que as pessoas venham para a indústria. Mas para elas virem para a indústria, elas têm que ser valorizadas. Tem que ser valorizada financeiramente. Então hoje a gente tem um parque industrial dentro de Brusque muito avançado, empresas que têm altas tecnologias, comprando máquinas, né, da Itália, da China, dos Estados Unidos, dos melhores polos industriais que tem. Porém, muitas vezes elas estão sofrendo porque às vezes não tem essa captação para que essas trabalhadoras toquem essas máquinas. Então teria que investir também na parte de capacitação, mas teria que ter a resposta financeira. Então isso, Aníbal, a gente está vivendo isso nos últimos anos, porque assim, ó, a gente pode falar que a gente é um pouquinho mais experiente, né, Aníbal? Sim. Porque quando a gente começou lá atrás, em 80, quando eu comecei no Senai, em 80, logo fui para a Renault e em questão de um ano estava trabalhando no Stiar. Poxa, a gente era valorizado, ali era valorizado. E hoje em dia a gente não tem essa valorização que tem. Então fica aqui uma situação assim para que as pessoas analisem essa situação. E outro ponto que eu também queria fazer só fazer um comparativo com essa situação assim, ó. Parece que nós temos uma inversão de valores. Hoje, o povo brasileiro gosta de futebol. Todo mundo aqui, o brasileiro, quem que não torce para um time aqui, tem um time lá. Aí o time torce para que venha um jogador da Europa, para ganhar 1,5 milhão, para ganhar 1 milhão, para ganhar 500 mil, para ganhar... Aí a gente vai... num estádio, tu vai pagar, vai ver um jogo, vai gastar 250, 300 reais. Vai comprar uma camisa de um time, 300, 400 reais. Então tem uma questão de valores que é muito diferente. Eu só citei o futebol, mas nós temos Fórmula 1, nós temos basquete, nós temos vários esportes aí que teve uma questão financeira que é absurda. Tá entendendo? E em relação à questão do trabalhador. Hoje, por exemplo, o trabalhador aí ganhando 2, 3 mil reais é uma coisa que é inacreditável. Desproporcional, né? Desproporcional, tá entendendo? Um professor que ensina todas as outras. Olha só o que ganha um professor. Então, um médico que salva a vida da gente. Aí às vezes a gente fala, o cara cobra 300 reais, a gente acha caro, mas não é que a gente acha caro, é porque se comparar o 300 reais com um salário desse que está ganhando 2, 2,5, é caro, claro que é caro, mas então esse nosso trabalhador de base, nós deveríamos ter uma valorização melhor. É isso que fica aqui, a gente não, né, uma solução imediata, mas que essas pessoas pensantes, para que elas pensem no futuro, principalmente, tem um valor aqui em cima, pouquíssimas pessoas hoje no mundo estão com muito valor financeiro, e aqui embaixo tem muita gente que não tem condições financeiras. Isso é triste. É verdade, eu vou dizer, né, fosse muito bem lembrado no seu comentário, né, importante, o que estão investindo, né, investindo na mídia, a indústria, né, falando da indústria, Exato. né, chamando o trabalhador, a trabalhadora, venha trabalhar na indústria. Poxa, isso para nós assim causa muita estranheza, surpresa, porque no discurso aí, não, a gente valoriza o trabalhador, valoriza a trabalhadora, é a nossa família, quando na verdade é aquilo que tu muito bem no teu comentário fizesse, o trabalhador ganhando R$2.500, R$3.000, fazendo milagre para sobreviver, né?
E quando lá atrás, o Valdeci foi tecelão, eu torneiro mecânico, era a fábrica Renault, Bitna, Schlesser, Iresa, né? Meu Deus, quem era um tecelão numa empresa dessa? Quem era um torneiro mecânico, um eletricista nessa empresa? Isso era valorizado, tinha um salário diferenciado dentro do nosso município. Ele era realmente reconhecido. E hoje está aí o desespero das indústrias investindo, chamando a trabalhadora para vir na indústria. E por que os trabalhadores estão se afastando da indústria? É pela baixa remuneração. Portanto, o seu comentário falta sim ser valorizado esse trabalhador, essa trabalhadora, principalmente na sua remuneração e na capacitação desse trabalhador, dessa trabalhadora, que as empresas também estão investindo muito pouco ou, se não para dizer, nada. Aí querem que o trabalhador, a trabalhadora vá hoje num Senai, como muito bem lembrado pelo Valdeci, que aí o trabalhador nem tem condições de pagar lá ao Senai um curso, porque não é gratuito. Então, exatamente. Abram um pouquinho a memória, vamos puxar nos seus 30 anos atrás, né, Valdeci? Por aí, como é que funcionava a situação. Bem lembrado, Valdeci.